Finalmente chegamos à Copa de 50, a Copa disputada em terras brasileiras que teve o fatídico Maracanaço e o Uruguai campeão. O Pedro quer falar uma frase que ele pegou no livro, leia. 18 horas. Normalmente horário de oração nas igrejas, conventos e lares católicos. Curiosamente, neste horário, no dia 16 de julho de 1950, acontecia o maior cortejo fúnebre jamais visto no mundo. 200 mil pessoas em silêncio refletem de forma ecumênica sobre o fracasso do maior sonho esportivo do Brasil. Essa frase retrata bem o que foi o sentimento naquela época. Um sentimento que misturava um oba-oba, um já ganhou, com uma tragédia total, um silêncio de 200 mil pessoas no mesmo lugar no Brasil inteiro. Essa frase foi tirada do livro do Teixeira Reiser, O Jogo Bruto das Copas do Mundo, que tem relatos muito interessantes sobre todas as Copas, de 1930 até 2010. É um livro raro e você encontra nos sebos, o preço é um pouco salgado. A começar sobre a Copa de 50, ela foi disputada no Brasil porque foi um país que não foi afetado pela Segunda Guerra Mundial. Foi a primeira Copa do Mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Não foi o primeiro evento esportivo, porque teve as Olimpíadas em 48 antes. Claro, uma Copa do Mundo, né? Porque a gente lembra de 2014 e os elefantes brancos que foram construídos, né? E que não estão sendo usados. Mas para a Copa de 50 havia necessidade por não ter um estádio central, né? Importante no Brasil. E eles construíram o Maracanã, até então o maior estádio do mundo, para 200 mil pessoas capacidade. Sim. O borderô da final mostrava 174 mil, algo do tipo, mas muitos dizem que no decorrer do jogo as catracas foram puladas e foram quebrados os portões e havia sim mais de 200 mil pessoas aglutinadas no Maracanã, não se dava para sentar todos de pé um do lado do outro assistindo a final histórica. Tem fotos que mostram o pessoal na pontinha, perto para cair já, se você fizesse isso alguém caía. Eu queria saber como eles comemoravam um gol, né? Gol! O quê? A geral naquela época, que era a geral mesmo, era praticamente uma pista, um aclive, né? E as pessoas ficavam praticamente na ponta do pé para conseguir assistir o jogo ali num nível quase igual ao do da frente. É uma coisa bem interessante que era a geral do Maracanã, que foi fechada há pouco tempo atrás. Era um estádio para todas as pessoas, né? Não é que nem agora que é bem elitizado. A forma de disputa da Copa de 50 foi muito diferente das demais, né? Foi a única Copa que não teve uma final propriamente dita. E as 13 seleções, um número ímpar já aí é uma coisa estranha, foram divididas em 4 grupos, 2 grupos com 4 equipes, cada um grupo com 3 e outro grupo com apenas 2 seleções. Tá parecendo a Taça Guanabara, que o grupo X tem 2 equipes, 3 equipes, é uma coisa bizarra. Coisa de brasileiro, coisa de CBF, dava pra imaginar o que estaria por vir. Bom, nessa Copa do Mundo de 1950 houveram 2 desistências, algo comum até então em Copas do Mundo. A primeira foi da Escócia, porque houve uma certa sacanagemzinha, uma mamata, né, para a Escócia ir para a Copa do Mundo. Uma eliminatória, mas entre Inglaterra, Escócia, os países de lá. A Inglaterra, obviamente, ficou em primeira e o segundo colocado desse grupo iria para a Copa do Mundo. A Escócia, obviamente, ficou em segundo e foi para a Copa. Só que eles não acharam justos e desistiram de ir para a Copa do Mundo. Não merecemos. Não mereceram, né? E a Índia, que é o mais engraçado de tudo, porque a Índia, os jogadores gostavam de jogar descalços. E a FIFA não permitia que jogasse descalço, obviamente, ia quebrar a perna dos caras. Eles não disputaram a Copa porque eles queriam jogar descalço, e a FIFA queria que não, chuteira. Os estádios que foram disputados os jogos da Copa do Mundo de 1950, muitos deles ainda recebem jogos até hoje, muitos deles foram abandonados e deixados no esquecimento. Ou vendidos, né? O principal deles é o Maracanã, claro, que foi construído especificamente para a Copa de 50. Também recebeu jogos o estádio Paulo Machado de Carvalho em São Paulo, Pacaembu. O estádio dos Eucaliptos, lá no Rio Grande do Sul. O Dorival de Brito, que fica em Curitiba. O estádio Independência, em Minas Gerais. E a Ilha do Retiro, que fica lá em Recife. E outra curiosidade é que o Maracanã, a seleção fez todos os jogos lá, a seleção brasileira. Eles só fizeram um jogo em São Paulo, que foi no estádio do Pacaembu, para deixar a torcida de São Paulo feliz, que havia uma rivalidade já naquela época entre Rio e São Paulo. Interessante que nesse jogo o time praticamente foi totalmente mudado da seleção titular e colocaram só paulistas no time, para agradar justamente a torcida paulista e fazer uma média, né, com São Paulo e em detrimento aí do Rio de Janeiro, que seria a sede da final. A partida decisiva, como diria o grande escritor que escrevia muito sobre futebol, Nelson Rodrigues, havia torcedores até no lustre do Maracanã. E nesse jogo, o Sobrenatural de Almeida, personagem muito famoso também nas crônicas,
do Nelson Rodrigues deu o ar da graça e que tudo parecia conspirar para o Brasil ser campeão, ficou conhecido como Maracanaço. Exatamente. Foi tão traumático essa derrota para o Uruguai, porque a seleção brasileira só precisava de um empate. Era só um empate, era campeão mundial. O Brasil saiu ganhando, sofreu o empate do Uruguai, ok, era campeão com empate. Só que aí sofreu a virada. Então foi tão traumático que eles trocaram o uniforme branco, chamaram, fizeram um sorteio não, um concurso para ver quem iria escolher as novas cores do uniforme. Em vez de ser um figurinista, foi um cara que fazia direito. Foi escolhido e ele escolheu as cores verde, azul, precisava de um estudo para isso, que a bandeira do Brasil era verde. Pô, né? O uniforme branco realmente pouca gente sabe, né? Porque inclusive o jogo, as imagens que tem do jogo são em branco e preto, a gente olha, pensa que era amarelo, talvez, né? Mas era um uniforme branco. Exato. E ele foi aposentado depois da tragédia. Né? A gente tem muitos que apontam o Juvenal, o Barbosa e o Bigode, que não tem acompanhado o Gija num gol, o Juvenal por não ter acompanhado o Esquiavo no outro gol. Essas coisas acontecem. E talvez o Barbosa, que era o goleiro, que falhou sim no segundo gol, foi considerado o maior culpado da tragédia do Maracanaço. E um episódio muito interessante que tem no livro, que fala que o Barbosa foi até a concentração da seleção brasileira em 1994, às vésperas da Copa dos Estados Unidos. Quando foi tetra. E ele foi barrado lá na concentração da seleção, e a justificativa pela barragem do Barbosa em entrar a cumprimentar os jogadores é que ele dava azar. O Barbosa falou que no Brasil a pena máxima era de 30 anos e há 44 anos, em 94, ele cumpria ainda uma pena, praticamente perpétua dele, Barbosa, que faleceu em 2000. É triste isso, porque a seleção de 2014 tomou 7 da Alemanha, foi muito mais humilhante. E os caras estão crucificados? Não, eles estão sendo idolatrados. Exatamente, essa geração praticamente é a mesma geração que vai jogar a próxima Copa, 2018. Está sendo idolatrada. A maioria dos jogadores não tiveram um sucesso profissional e nem um sucesso financeiro que o futebol... A de 50, que o futebol poderia proporcionar a eles caso o triunfo chegasse. Muitos sobrevivem com uma aposentadoria pelo INSS, com salário mínimo. Muitos ajudam entidades futebolísticas, entidades esportivas que ajudam com a ajuda de custo de moradia. Os poucos que ainda sobrevivem naquela época não têm condições de se manter. E de forma como o esporte hoje propicia quem está na seleção. Agora o senhor Neymar, Davi Luiz, esses aí, Dante, esses aí ganham milhões, e os outros que honraram mesmo a camisa, jogaram por amor, não. Uma curiosidade é em relação à seleção italiana. Nos vídeos anteriores você viu que ela foi campeã mundial em 34 e 38. Ou seja, ela era a bicampeã mundial em 1950, porque não teve naquele período... Defendia o título, né? Defendia o título. E nesse tempo, ela também foi campeã em 48 dos Jogos Olímpicos, ou seja, a Itália tinha um timaço. Uma geração de ouro, tinha tudo para ganhar outra Copa do Mundo em 50. Só que não, aconteceu a tragédia com o time do Torino. Essa tragédia não é muito citada, mas aconteceu muito antes da triste acidente com a Chapecoense. Houve esse com o time do Torino, matou a base da seleção italiana e aí não tinha como, né? 19 jogadores perderam a vida e o time do Torino era a base da seleção italiana. Exatamente. Totalmente desfalcada, com uma tragédia tão latente e tão próxima. Não tinha como, totalmente sem clima. Não tinha nem como jogar, eu acho. Deveria ser dispensado ou não aceitar participar. A Itália veio e fez uma campanha péssima, não passando da primeira fase de grupos. Além das outras que a gente já falou, tem muitas outras curiosidades. A primeira é que nenhum jogador foi expulso na Copa de 50. Olha só que... Fair play, né? Depois de uma Segunda Guerra Mundial, né? Acho que não estava no clima. Exato. Outra curiosidade é que o Didja, jogador uruguaio, foi o artilheiro da Copa do Mundo. Ele fez gol em todos os jogos, um recorde que só foi quebrado pelo Jairzinho 20 anos depois. E o Jairzinho ainda fez um jogo a mais que o Didja. Uma curiosidade interessante também é a respeito do oba-oba e o clima de já ganhou, que contaminou a seleção e atrapalhou muito a seleção em 1950. Clima semelhante a gente viu na Copa 2006, assunto lá pra frente, mas aquele clima de oba-oba foi feito em Ronaldinho Gaúcho, em Adriano. O pessoal chegava abraçava. E o Ronaldinho Gaúcho praticamente fazia o achadinha, não treinava, ficava fazendo firulas com a bola durante o treino. Na Copa de 50, os jogadores não tinham esse staff para separar a imprensa, políticos que faziam política em cima dos jogadores, e a torcida, o oba-oba de estar jogando no Brasil, estar numa final de Copa, e não teve esse staff para separar os jogadores desse clima de já ganhou, e isso acabou atrapalhando muito a seleção canarinho naquela época.
O Vicente Fiola, que era assistente técnico em 1950, ele depois, em 58, se tornou o técnico da seleção brasileira e foi campeão. O primeiro técnico campeão com uma seleção brasileira em Copas do Mundo. Após a derrota para o Uruguai na final, na fatídica final, aquele clima totalmente de velório, os organizadores, como no Brasil, a gente falar em organização é meio que... Esse país não vê limite. Não tem organização. Simplesmente esqueceram de entregar a premiação para os campeões mundiais uruguaios. O presidente da FIFA, então, Júlio Zimmer, teve que descer das tribunas de honra do Maracanã para fazer essa entrega e cumprir o protocolo. Não houve uma final, foi a primeira Copa do Mundo que não teve uma final, porque era uma fase final, 4 times disputavam e quem ficasse primeiro era campeão. Em 1863, nascia na Inglaterra a The Football Association, uma federação, uma espécie de uma FIFA, antes de existir a FIFA, que definia as regras do futebol, tamanho do campo, tamanho das traves, distância da bola entre o gol no pênalti, tamanho da bola, tudo. Era uma associação inglesa, não era mundial. E a pátria-mãe do futebol moderno é a Inglaterra, né? Apesar de ter vestígios de futebol, de um esporte jogado com bola e utilizando os pés na China, no Egito, no Japão e vários outros lugares do mundo, a Inglaterra é conhecida como a mãe do futebol. A Inglaterra tinha uma soberba maldita, grandiosa, que se achava, como criou o esporte, eu sou o maior do mundo nesse esporte, eu criei essa porra. Não, é assim que funciona, amiguinho, no futebol. Ela deixou de disputar as 3 primeiras Copas do Mundo por frescura, porque se achava superior a todos os outros. Não precisa disputar o esporte que ela vai ser campeã. Já sabe que é ganhar. É lógico. Aí disputou a Copa de 50 com a soberba lá em cima, né? Quando você entra de salto alto no futebol, o que acontece? Você leva chumbo. Aí ganhou do Chile na primeira rodada. Ok, beleza. Mas depois foi só bala. Aí, na sequência, perdeu para os Estados Unidos e logo em seguida perdeu para a Espanha, eliminada. Perder os Estados Unidos foi considerada uma das maiores zebras do futebol. Muito. Porque até hoje os Estados Unidos no futebol não é lá essas coisas. Imagina naquela época, gente. Naquela época, sendo Estados Unidos colônia britânica uns anos atrás. Os caras comendo McDonald's lá. Motivo de muita chacota. Pessoal, esse foi o fatídico episódio do Maracanaço, a Copa de 1950. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e apreciar os próximos vídeos sobre Copa do Mundo.